aqui são duas frases ainda do Schmoller sobre o método, só para a gente concluir, se não me engano, essa parte. Adriano, lê para a gente isso daí. Quando as leis não existem, nós devemos nos contentar com a observação geral da realidade. A classificação desses materiais e investigação. Todo o progresso da indução nos traz dedutivamente... Então, proposições úteis dedutivamente. Isso. E a mais completa ciência é geralmente dedutiva. Pelos esforços contínuos da pesquisa empírica detalhada e... Alguém ajuda? Resumo abrangente? Como? Resumo abrangente? Um resumo abrangente, um sumário abrangente. Os economistas vão se aproximar da indisputável verdade que é aceita por todos. Então, a esperança, né, vamos dizer, desse método é o seguinte: você só chega à dedução aumentando o número de observações empíricas, né? Aqui, provavelmente, os Schmoller já estavam na fase mais moderada. Eles não, tem papel para dedução, só que a dedução não pode ser bem feita a menos que haja uma investigação o mais completa possível. Henrique, traduz aí para a gente. Aqui é um outro membro da escola histórica, Held. A nova escola exige um abandono completo da tentativa de se definir leis naturais de aplicação universal e, com isso, o abandono o máximo possível daquele modo de investigação que raciocina por dedução de premissas mais ou menos rígidas. Exige economia política realista, que investigação econômica deve se basear o máximo possível em material histórico e estatístico. Exige, acima de tudo, o abandono da premissa que o homem, na sua ação econômica, é influenciado apenas pelo egoísmo. Exige que o homem econômico seja considerado como membro de uma sociedade organizada. Então, mais ou menos está reiterando as coisas, mas essa última parte é importante, né? Abandonar a ideia de homem econômico, né? E, na verdade, o homem econômico, ele é membro de uma sociedade organizada. Portanto, ele se preocupa com essa sociedade, ele faz parte de um coletivo. Então, aqui, a escola histórica não reza pela cartilha do individualismo metodológico. Tá? Bom, aqui, a meta do desenvolvimento. Continua aí, Henrique, a gente está com pouco tempo. A pesquisa histórica criou o conceito, as concepções de desenvolvimento histórico da nação, do homem e das instituições econômicas. Trouxe, de fato, a pesquisa econômica o contato com a moral, com a lei, com o Estado, com as causas do desenvolvimento cultural em geral. Mostrou como investigar fenômenos coletivos em adição às conclusões que partem de indivíduos e do seu interesse próprio. Mostrou como fazer uma síntese correta em adição à análise. Deu pela primeira vez um complemento apropriado para uma abstração isoladora, mostrando como considerar os estados da abstração como parte de um todo coerente. Assim, o que costumava ser a abstração apagada e esquema morto, recuperou sangue e vida. Então, aqui ele está mais ou menos reiterando a mesma coisa. Meu ponto de vista, eu acho que aqui o que mostra é que a possibilidade de complementação, né? Então, ele fala assim, entre os métodos, como investigar os fenômenos coletivos, além das conclusões que partem do indivíduo e seu autointeresse. Ele está dizendo que essas conclusões devem se somar não são excludentes. Então, tem que fazer uma síntese além da análise, né? E coisas por aí. E aqui ele continua com essa posição moderada. Tá. Eu vou traduzir aqui. Hoje, essa controvérsia entre história e teoria foi para o
o fundo, né? Ela se recolheu ao background. Graças ao reconhecimento de que cada pesquisador pode naturalmente usar mais indução ou mais dedução ou ambos os métodos, dependendo na qualidade pessoal e na natureza de sua investigação. Problemas e questões com as quais ele vai lidar, um escopo maior ou menor, mais estreito ou mais amplo de estudo, e se o projeto é um estudo de questões não estabelecidas ou uma descrição de questões já estabelecidas. E graças ao reconhecimento de que, em geral, não é possível falar da superioridade de um método sobre outro. De modo que isso daí, escrito em 1911, 20 anos quase depois do... Não, 20 anos, 21 anos depois do texto do Neville Keynes, é uma hastear de bandeira branca que o Schmoller está fazendo. Tá? Então, os estudiosos desse autor falam que tem... Na verdade, ele tem 3 posições ao longo da sua carreira. E, como só ia acontecer, a última, mas na velhice dele, ele tem uma posição mais moderada em relação a essas questões. Tá? Um discípulo britânico, esse Thomas Cliff Leslie, foi professor na Universidade de Cambridge, exatamente no mesmo momento do que o Neville Keynes e do que o Marshall, né? Ele era professor lá, então ele era responsável, ele tinha estudado na Alemanha e era responsável por essa confusão que os alunos faziam, essa dificuldade que os alunos tinham em conviver com professores de opiniões tão diferentes. Foi por causa de manifestações como esta que está aqui, que o Neville Keynes achou por bem escrever aquele artigo. E aqui ele vai dizer assim, olha, o homem não é, como assumem os economistas clássicos, um ser que move a sociedade a partir de seu desejo de riqueza, mas é um organismo complexo, regrado, governado por paixões, apetites, afeições, sentimentos morais e religiosos, sentimentos familiares, gostos estéticos e desejos intelectuais. Então, aqui ele está se opondo à ideia estreita do homem econômico, né? Que foi proposta assim por Mill, mas que talvez no desenvolvimento essa passou a ser tomada como um homem integral. Mill, como a gente viu, não confundiu o homem econômico com o homem integral. Talvez os seus discípulos tenham feito isso. Então, aqui ele está dizendo, olha, o cara tem muito mais coisa do que desejo de riqueza. O ser humano é muito mais rico. A sua natureza é muito mais complexa do que simplesmente movido por desejo de riqueza. E aí tem todas essas coisas aí. Então, alguns desses economistas, eles renegam a ideia de que a razão é que, da escolha racional, por exemplo, que a gente também vai ver mais tarde, né, do comportamento econômico movido pela razão. E vão dizer o seguinte, não, o que impulsiona esse comportamento são diferentes paixões. E a razão simplesmente age no momento em que o indivíduo reflete sobre os melhores meios para atingir aqueles desejos postos pelas paixões, as mais variadas paixões negativas ou positivas, como altruísmo ou solidariedade, qualquer coisa desse tipo. Mas ainda está cedo para isso, eu queria aproveitar aqui a oportunidade. E esse mesmo indivíduo, Cliff Leslie, diz alguma coisa desse tipo. Laura, traduz para a gente isso daqui. As leis fundamentais da economia devem ser obtidas por uma indução cuidadosa, cujas assunções de uma ordem irreal, de coisas irreal e uniformidades irreais são deduzidas, não podem ser consideradas como final ou adequada. E os fatos, ao invés de serem irrelevantes para as razões econômicas, o raciocínio, talvez, dos economistas, né? São um fenômeno no qual ele deve inferir os princípios gerais e pelo qual ele
deve constantemente verificar suas deficiências. Aqui, mais uma vez, exaltando o papel da indução e dizendo que as leis só podem vir por indução. Aí vocês veem, ao mesmo tempo vocês veem as virtudes e as deficiências eventuais de cada método, né? Então, o método indutivo claramente tem deficiências nesse sentido. Como é que você pode... sua observação é necessariamente restrita, né? Não precisou Popper vir para dizer como é que você pode fazer uma conclusão que é válida para o geral, para todas as circunstâncias. Ainda que você conseguisse abarcar toda a humanidade no seu estado presente, como é que isso vai valer para o futuro e para o passado? Né? Mas, de qualquer forma, é claro que a indução é importantíssima na teorização econômica. E aqui, mais uma vez, aqui uma citação em que economia política vira economia social. Aquilo que o Mill definiu como economia social. A economia política é, portanto, um departamento da ciência da sociedade que seleciona uma classe especial de fenômenos sociais para ser investigada. Mas, para esse propósito, deve investigar todas as forças e todas as leis pelos quais essa classe de fenômenos é governada. O economista dedutivo, ele tem uma concepção inadequada tanto do método de isolação permissível na filosofia. O método da isolação é isolar certas partes do fenômeno, certas dimensões do fenômeno. O economista dedutivo, ele faz isso de uma forma inadequada. Desejo de riqueza. O desejo de riqueza ocupou um lugar central na economia política, comparável àquela da seleção natural na teoria darwiniana. A hipótese de Darwin foi baseada em muitas induções prévias. Isso que ele está dizendo. Darwin não chegou às suas conclusões, senão depois de uma longa viagem que ele foi no navio Beagle e recolheu um monte de espécimes, etc. E foi seguida por uma verificação minuciosa e elaborada, para a qual o único substituto na economia política tem sido uma ignorância, uma falta de disposição para comprovar empiricamente as teorias. Bom, algumas considerações finais. O que está escrito aí? A escola histórica emergiu na Alemanha durante o século XIX como abordagem à economia acadêmica e à administração pública. Eu acho que esse ponto de administração pública deve ser bastante enfatizado, porque, como eu já mencionei para vocês, a escola histórica tinha muita preocupação com a administração do Estado, né? E essa preocupação, num certo sentido, se manteve até hoje. Se vocês forem estudar economia na Alemanha, vocês vão perceber isso, ou já foram, fizeram um intercâmbio, qualquer coisa, talvez vocês tenham percebido isso. Embora, hoje em dia, a economia na Alemanha esteja muito parecida com aquilo que se ensina nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou qualquer coisa, a economia tem ficado muito mais uniforme, né? Mas, de qualquer forma, tem no berço essa preocupação aí com a administração do Estado. A escola histórica concebeu a economia como específica à cultura e à história, rejeitando a validade universal dos princípios econômicos, isso nós já vimos bastante. Os integrantes da escola estão preocupados com a reforma social, entendiam a economia como ciência ética, voltada para as necessidades do desenvolvimento. Então, aqui é um resumão aí até este ponto. Aí, no entanto, havia divisões internas, né? Quer dizer, uma das coisas que derrotou a escola histórica na avaliação do Neville Keynes e também em para outros comentaristas foi que eles brigavam muito entre si, né? Eles discordavam. Parece que, como boa oposição, né, eles preocupavam-se mais em combater uns aos outros do que perdiam de vista o seu adversário comum, o seu desafeto comum. Então, isso enfraqueceu a posição, né? Também a questão de, mesmo eles, o mesmo cara, como a gente viu com Schmoller, exibiu posições mais e menos radicais na oposição à escola clássica. Alguns foram mais contemporizadores, mas mesmo alguém como Schmoller, que foi inicialmente muito combatente, muito crítico da escola
clássica, no final acabou sendo mais tolerante nas suas críticas, né? A influência sobre a ciência econômica produzida na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, que permaneceu no século XX alguns programas de pesquisa, por exemplo, no institucionalismo, que vocês estudaram aí ou estão estudando. Neville Keynes escreveu o seu escopo e método lado a lado com os princípios do Marshall. É uma intenção bem sucedida de restabelecer as credenciais da economia, quer dizer, o que distingue a economia política como ciência, primeiro, traçando sua continuidade com a economia política clássica, né? Então, com isso ele estabelece o caráter cumulativo do progresso no conhecimento econômico, né? Ele defende, olha, nós não podemos esquecer esse passado é importante, nós estamos dando continuidade àquilo que falaram os nossos predecessores. Aceitando que pesquisas indutivas da escola histórica e abordagem dedutiva da escola clássica tinham papéis complementares na produção de conhecimento econômico, né? Então, com essa contemporização, ele abre espaço para uma combinação dos dois métodos, se não para fusão, acho que ele não fala em fusão, e insistindo em que os postulados básicos da ciência eram livres de valores, que eram objetivamente dados pelas condições industriais e organizacionais da sociedade moderna, a qual a análise econômica pretendia aplicar-se. Então, também, fugindo das discussões ideológicas, né, fazendo um esforço para tirar isso das discussões ideológicas, né, de ideário, o que acho bom, o que não acho, e colocando no campo da economia positiva. Mensagem final do Neville Keynes é a defesa do pluralismo de métodos, né? Então, o que ele está dizendo, olha, e até escrevi um artigo sobre isso, cometi um artigo sobre isso, que publiquei na Revista de Economia Política. Neville Keynes é um predecessor de um metodólogo contemporâneo que fala em pluralismo de métodos. Não existe um método correto à exclusão de todos os demais, né? Não à falácia da exclusividade, não ao dogmatismo estreito, coisas desse tipo. Tá? Um bom economista é capaz de usar métodos diferentes. Não significa que todo economista precise ser, no sentido de abraçar todos os métodos possíveis. É diferente de dizer isso. Significa o seguinte, que tendo elegido um método, que pode ser uma combinação de métodos ou pode ser um método específico, ele tem que ter uma política de tolerância em relação a seus colegas de profissão que elegeram outros métodos ou que seguem outros métodos. Então, aqui eu acho que é uma dimensão normativa da recomendação do Neville Keynes, que ele vai estender. Esse capítulo que nós lemos é apenas o primeiro capítulo de um livro, e ele estende essa recomendação até o final do seu livro. Tá? Bom, com isso nós estamos encerrando aqui o ponto da escola histórica. Então, nós já podemos passar, ainda que não vai dar tempo de esgotar, dar um pulo aí de 60 anos na história e ir para 1932 e para o texto do Lionel Robbins, que a gente vai fazer em seguida. Agora estamos dando início à terceira visão de escopo e método da economia. Escopo e método 3, e o nosso autor de apoio, o nosso texto de apoio, é o do Lionel Robbins, o primeiro capítulo desse livro, em que ele fala da natureza, é um ensaio sobre a natureza e a significância da ciência econômica. Vejam que pela primeira vez, depois de 60 anos, nesse pulo de 60 anos, a gente mudou o nome da ciência. Ela deixou de ser economia política e passou a ser Economic Science para o Robbins, Economics para a maioria dos demais economistas. E aqui ele não chama exatamente de escopo e método, ele chama de natureza e substância. O primeiro capítulo, que é o que a gente leu, se chama a Subject Matter da economia. No primeiro capítulo ele está falando do objeto da economia ou da ciência econômica. Bom, enfim, então vamos aí no escopo e método da economia por Lionel Robbins. Foi um marco na história da ciência econômica. A definição que ele dá do objeto da economia até hoje é a definição canônica. Todos os livros-textos praticamente vão
endossar essa definição, é a definição neoclássica de ciência econômica. Robbins, diferentemente dos outros economistas ingleses, ele conseguia ler alemão. Então, ele leu a tradição austríaca. Ele é muito influenciado pela tradição austríaca, principalmente Menger, que nós acabamos de ver em relação à escola histórica, Wicksteed e outros que ele menciona, alguma coisa do von Mises, né? Como vocês sabem, até essa tradição austríaca criou uma escola que, por um certo momento, se colocou como uma oponente forte, né, à teoria neoclássica, mas acabou meio que sendo enterrada aí pela história. Mas ainda hoje, atualmente, teve uma espécie de renascimento e tem bons economistas no mundo inteiro que são adeptos dessa tradição da escola austríaca, que produzem coisas interessantes. Então, Robbins teve contato com essa escola austríaca e ele deslocou, como está dizendo aí, a economia das suas raízes marshallianas, porque naquele momento o Papa era Marshall. Isso nós estamos falando de um momento de 1932, da década de 1930. Marshall era o Papa da economia da tradição clássica, em direção ao continente. Por isso mesmo, também, ele foi duramente criticado. Bom, então, as principais contribuições, a primeira, então, é a definição de economia, que é a definição neoclássica mais tradicional, mais aceita de economia. Segundo, é uma coisa que vocês provavelmente já ouviram falar em outras disciplinas, que é a crítica que ele faz a comparações interpessoais de utilidade. Não é possível, diz ele, nem necessário mesmo medir as mudanças na utilidade das outras pessoas. Eu conheço o meu ranking de utilidades, eu monto o meu ranking de utilidades. Eu não consigo entrar na cabeça dos outros, isso eu faço por introspecção. Eu não consigo entrar na cabeça dos outros e saber como essas pessoas definem o seu ranking. Então, a ideia é a seguinte, eu consigo construir uma hierarquia dos meus desejos, das minhas vontades. Eu não consigo comparar utilidades, a meu ranking com o ranking alheio, etc. e tal. Quem que vai questionar isso mais tarde? Mais tarde, essa posição do Robbins, que se torna aceita, meio consensual, está certo isso, vai ser contestado por um economista que vocês conhecem, um contemporâneo. O Amartya Sen vai dizer, não, a gente precisa comparar, por exemplo, para medir bem-estar, né? Para construir uma escala que possa medir o bem-estar coletivo, que não seja uma mera agregação das escalas pessoais. Bom, então o núcleo duro da sua contribuição é dizer o seguinte, olha, sabemos por introspecção que os indivíduos têm preferências e as arranjam em determinada ordem. Esse é o fato indiscutível da experiência, isso é uma coisa que não vai ser questionada. Nós vamos tomar isso como o nosso princípio básico, o nosso ponto de partida aqui para toda análise que a gente vai fazer. Então, aqui que ele está fazendo, falando um pouquinho das influências sobre ele, mais particularmente daquilo que ele está questionando. Tem duas correntes que estavam mais ou menos em voga naquele momento e ele está se opondo a essas correntes. A primeira é uma corrente dentro da psicologia, que é o behaviorismo. O comportamento nessa concepção é todo movido por estímulos, sejam estímulos positivos, né, uma açucrinha, seja, não sei o que eles dão para cachorro, para cavalo, qualquer coisa, acho que é açúcar mesmo, né? Seja estímulos negativos, dá choque ou vira a cara, qualquer coisa desse tipo. Então, esse behaviorismo invadiu a psicologia no começo do século XX, né, foi uma corrente importante. E é interessante que é uma reação, por exemplo, à psicanálise, né, do Freud, que não, você precisa entender os motivos mais internos, né, precisa ver por que as pessoas têm esse comportamento, não tem que agir sobre o comportamento direto. O behaviorista diz, não tem que ficar se preocupando com o que está passando no subconsciente das pessoas, tem que ficar treinando as suas reações.
Então, se uma pessoa, se por exemplo, um indivíduo que tem uma deficiência mental qualquer, ele tem uma reação que é desagradável socialmente, né? Porque ele fica pegando nas pessoas, ele fica querendo muita atenção, vamos treiná-lo, né? Vamos adestrá-lo para deixar de ter essa reação, porque isso vai torná-lo mais aceito na sociedade. Então, o behaviorismo é uma coisa desse tipo e o Robbins reage a isso. Bom, hedonismo psicológico é uma outra coisa que o Robbins reage, né? Então vem essa tradição que vem desde o século XIX, com Jeremy Bentham, etc. A ideia de comportamento individual é simplesmente cálculo de dor e prazer, né? E ele vai sofisticar essa concepção, introduzindo a noção de satisfação de preferências. Então, o indivíduo satisfaz suas preferências, quaisquer que sejam elas. Não existe um componente necessariamente, por exemplo, de maximização de riqueza nessa reação. Pode ser uma maximização de utilidade. De repente, o indivíduo pode, a utilidade, o ranking do indivíduo pode ser tal que ele coloca como prioridade se sacrificar pelo bem-estar alheio. Isso é uma prioridade. Ou ele pode ser um mártir, portanto. O mártir está, de alguma forma, satisfazendo as suas... Ele está agindo de acordo com o ordenamento de suas preferências, né? Então, talvez porque ele... qual a vida pós-morte? Eu prefiro a vida pós-morte, ele acredita numa vida pós-morte, ou qualquer coisa desse tipo.